Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o teu trabalho, amém? Estamos aqui reunidos novamente para trazer uma palavra para você, compartilhar a palavra de Deus, que é tão rica, né? A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida, para nos levar à compreensão da salvação e do propósito de Jesus, amém? Eu estou aqui novamente, né? Para trazer justamente uma palavra e compartilhar com você, para que esta palavra ela possa edificar a tua vida e edificar a tua família, amém? Vamos compartilhar a palavra de Deus? A palavra que eu trago hoje para você hoje, né, um texto bem importante que o apóstolo Paulo escreve, uma carta, a carta à igreja de Coríntios, né? Então abra sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, né? Nós temos aqui uma palavra para você. E o tema desta palavra hoje que eu quero compartilhar com você é que nós somos a imagem de Deus, amém? Nós somos a imagem de Deus, nós temos um propósito, né? Então Deus hoje vai falar conosco através justamente dessa palavra, né? A palavra é poderosa, é rica, é profunda na nossa vida, né? Eu amo a palavra de Deus e eu tenho certeza que você tem sido edificado pela nossa mensagem, né? Pela palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração e tem compartilhado com você. Amém? Preste bem atenção nessa palavra, que essa palavra com certeza vai trazer um grande ânimo, né? Esperança, fé no seu coração. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Acompanhe comigo aí, né? Você está ligado aí, né? Vamos lá, preste bem atenção. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora, avance um pouquinho, né? Avance um pouquinho em dois textos do capítulo 4, né? Continuando aqui o capítulo 4. Diz assim, 4, verso 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Você lembra que eu falei para você, né? O texto que eu li aqui foi 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Você lembra que eu falei o tema da mensagem, né? Nós somos a imagem de Deus. Por que nós falamos isso, né? Você lembra lá que em Gênesis capítulo 2, né? verso 7, né? Se eu estou muito esquecido, lá o Senhor, ele vai formar o homem, né? Começa a narrativa do Senhor, ele faz todas as coisas, ele forma tudo, né? O oceano, os céus, os mares, a terra, né? As plantas, o mar, a água, tudo o Senhor cria, né? O Senhor, ele tem um poder e cria tudo. E aí o Senhor vai dedicar um dia para justamente formar o homem, né? Então ele vai formar o homem do pó da terra, né? Ele vai fazer uma forma lá humana, né? E a partir daquele momento ali só é uma forma, nós somos uma forma ali, né? Nós fomos iniciados ali do pó da terra e depois nós vamos voltar para lá, amém? Só que o Senhor faz algo importante. Ele ali, naquele momento ali, ele sopra o seu espírito. A partir daquele momento, nós somos considerados como alma vivente, ou seja, ali naquele momento nós passamos a ter vida. Amém? E tendo vida, o Senhor, ele vai dizer que ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, então eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? E é isso que eu quero falar com você nesse texto. Paulo vai fazer uma relação muito bonita aqui, falando a essa igreja de Coríntios sobre isso, né? Que nós devemos refletir Jesus Cristo, nós devemos ser a imagem de Deus. E para ser a imagem de Deus, nós precisamos refletir Jesus Cristo. De que maneira? No nosso testemunho, no nosso caráter, em nossas atitudes, nosso comportamento, né? E no amor, né? Que é a base e o fundamento, né? Do cristianismo. Eu quero hoje, dentro desse texto que nós lemos aqui, né? Eu quero hoje trazer 3 pontos importantes aqui, dentro desse texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu quero extrair aqui 3 pontos importantes que Paulo faz uma relação. Paulo nos faz uma relação que nós somos um espelho, né? Você observa bem o espelho, eu quero que você entenda muito bem isso. Essa palavra ela é muito profunda, né? Paulo está falando conosco sobre que nós temos que refletir como um espelho, o quê? A glória do Senhor. E nós somos transformados de glória em glória, como pela imagem, pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem transforma o homem é o Espírito Santo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós e as transformações elas começam internamente, né, na nossa origem, para a gente voltar àquela origem lá atrás. Na verdade, o Espírito Santo só quer nos tirar o que nós aliançamos com o pecado do mundo e quer nos trazer a forma
original, a essência de Deus quando Ele soprou o seu Espírito em nós. Então, é necessário que nós venhamos entender, fazer uma relação nossa como espelho, né? O espelho, você sabe, é um material que hoje cada um de nós temos dentro da sua casa. Você tem um espelho na sua casa? Coloque ele de frente para você e olhe para ele, né? E dentro dessa relação que eu quero que você entenda dessa palavra, ela é muito profunda, né? Você precisa entender isso aí, né? Na sua casa, certamente você tem um espelho. Pela manhã você vai lá, olha no espelho, vê como é que você está, né? Ele reflete a sua imagem e ali você vai ver como é que está a sua característica externa, amém? Mas o espelho, ele também tem uma origem, né? Ele realmente foi formado de um material com um único propósito, refletir. E assim somos nós. Nós fomos criados com um propósito poderoso de Deus, né? Para que nós possamos ou podemos refletir a glória de Deus quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? É esse ponto que eu quero hoje trazer para nós, essa ilustração do apóstolo Paulo, quando ele fala no espelho, ele está relacionando nós como espelho. E aí tem 3 pontos importantes, né? Para que nós sejamos esses espelhos e venhamos refletir Jesus Cristo, né? Sua imagem, no qual Ele nos formou lá atrás, né? Amém? Então, para refletir a glória de Cristo, o que é preciso, né? É preciso ter o rosto descoberto. Amém? Olha só, um espelho para lhe refletir algo, né? Alguma coisa, um objeto que está sobre sua frente, ele precisa estar descoberto. Se você hoje pegar o seu espelho e você colocar um pano sobre ele, certamente ele vai encobrir e ele não vai refletir ali aquela imagem, aquele objeto que ele está direcionado, amém? Ou seja, ele perde a sua capacidade, a sua característica, uma das suas características fundamentais, que é de refletir. Por quê? Porque ele está obstruído. E assim é a nossa vida com Deus. Nós não podemos ter nada entre nós e Deus que vai nos obstruir, que vai nos cobrir, e nós não podemos refletir algo que nós não estamos vendo. Então nós precisamos enxergar a luz, Jesus Cristo. Nós precisamos ter o rosto, né? Algumas versões está a cara descoberta. O que Deus está falando conosco, né? Preste bem atenção. Deus nesse ponto, o que Ele está falando conosco? Para nós refletirmos a imagem de Deus, a imagem de Cristo, né? Em glória, como um espelho, nós precisamos ter a cara descoberta, né? Nós precisamos estar o quê? Ter caráter, né? Paulo está falando sobre caráter, né? E o caráter começa o quê? Com as nossas atitudes que vêm da profundidade das transformações que Deus faz na nossa vida. Então nós temos que ter justamente o rosto descoberto, né? Precisamos estar olhando para Deus, precisamos entender que Deus nos formou e nós precisamos entregar a nossa vida, nós precisamos dar testemunho do Senhor e temos que ter caráter, honestidade, fidelidade, transparência com Deus, para que nós sejamos verdadeiramente um espelho, né? Sem nada na frente, nada justamente obstruindo aquele que é a nossa origem, que é Jesus Cristo, amém? Olha só como Paulo vai falar também, quando ele fala isso sobre nós temos o rosto descoberto, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, olha só que Paulo vai dizer na continuação do texto aqui: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha só que Paulo está dizendo, né? Muitas vezes nós, né, o nosso caráter, ele está ainda, né, sustentado pelo pecado, pelo mundo. Então certamente nós estamos perdidos, nós estamos ainda sob uma venda, né, o véu do pecado, né, o véu justamente da desobediência, o véu da infidelidade, né, está sobre nós e nós não podemos enxergar o Senhor, porque o Senhor com certeza não estará aí à frente, porque a nossa referência é outra e não mais Deus, né? Quando nós estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, nós estamos refletindo aquilo que o mundo nos oferece, o pecado, a mentira, o engano, o adultério, né? A droga, o vício, né? A prostituição, amém? Então nós precisamos entender isso. A cara descoberta, Paulo está falando sobre caráter, o caráter do homem, o caráter da mulher, o caráter daquele que deve servir ao Senhor Jesus Cristo e precisa prestar conta das suas atitudes. Então a cara descoberta é você não ter do que se envergonhar, é você realmente pregar o evangelho de salvação, é você amar Deus, é você amar Jesus Cristo, a sua obra, a sua palavra, você ter uma aliança verdadeiramente com Deus, amém? Você não pode ser um crente, né, uma pessoa escondida de Deus, né? Você precisa realmente estar sempre olhando para Deus, sempre ter a sua cara descoberta, sempre estar o rosto descoberto. Assim é o espelho, né? Se o espelho estiver encoberto, ele jamais vai refletir a sua origem, né? Jamais ele vai refletir aquele objeto. E para nós, a nossa origem, que nós devemos refletir, né, é Deus, amém? Você entendeu, né, como é profunda essa palavra? Paulo faz uma relação com o espelho e nós devemos ser esse espelho, mas
A pergunta que nós fazemos hoje, neste momento, é: o seu rosto está descoberto diante de Deus ou você ainda está escondido, né? Você lembra quando Adão e Eva, eles praticam o pecado, a primeira coisa que eles fazem, eles escondem o rosto de Deus. Eles escondem a face de Deus. E Deus falava com ele face a face. Chegou num belo dia, o Senhor os procurou e ele estava escondido. Por quê? Porque havia um pecado. Hoje a gente vê muitas pessoas estão caminhando num pecado escondido, oculto, né? Omisso. Por quê? Porque não tem condição de encarar Deus, porque está vivendo em pecado. Mas o próprio Jesus Cristo, né, que veio para justamente justificar a sua vida diante do Pai. Você pode justamente buscar a Deus através de Jesus Cristo para que realmente o seu rosto ele seja a cada dia mais descoberto, né, e você possa olhar a Deus com atitude, né, com alegria, com orgulho e não com medo, né, fechando o rosto como se estivesse pecando ou devendo alguma coisa para Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Eu quero tratar o segundo ponto com você dentro dessa. Para que você possa refletir a glória de Cristo, é necessário também, assim como o espelho, estar limpo. Você já viu um espelho sujo? O que ele pode refletir? Não reflete nada. Um espelho, ele precisa justamente estar limpo, né? Se você pegar um espelho na sua casa e você passar uma tinta ou você passar no barro, em qualquer coisa que tiver, e você obstruir justamente a sua característica, que é de refletir, ele vai estar sujo ali na frente, ele não vai conseguir fazer isso. Então, a sua primeira característica fundamental, o espelho, né, como material, ele foi justamente criado por Deus para ele refletir, ele tem uma propriedade, assim como nós temos uma essência, e a essência em nós é Deus. Você consegue entender? Que palavra, né? Preste bem atenção, essa palavra ela é muito poderosa, ela é muito profunda, né? Preste bem atenção, nós temos uma origem, a nossa origem é Deus, então nós precisamos estar limpo, né? Estar limpo justamente para nos apresentar ao Senhor. E o que é estar limpo? O que é estar limpo? É externamente? Não, né? Paulo está falando dessa limpeza interna, porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele vai começar a fazer uma regeneração, uma limpeza de dentro para fora. Hoje nós vemos ao contrário, hoje as pessoas querem se apresentar a Deus só com o externo, né? Com uma boa roupa, com um bom cabelo, né? Talvez com seu carro, talvez evidenciando os seus bens materiais, se apresenta a Deus com uma Bíblia embaixo do braço, com um paletó, com uma melhor roupa, compra uma melhor roupa para a igreja. Mas o que é mais importante que Paulo está falando dessa limpeza é o coração, é aquilo que está na nossa natureza. É por isso que o Senhor quer nos regenerar, é por isso que o espelho ele precisa estar limpo, assim como nós também necessitamos estar limpo, para que nós possamos refletir a imagem de Deus, com em glória, que é assim que Paulo está falando lá, no 13:18, tá bom? Então preste bem atenção como essa palavra, assim, talvez a gente possa imaginar, mas espelho, pastor, o espelho. Paulo faz uma relação, note bem, que Paulo está falando a uma igreja, a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitas características que não estava agradando a Deus. E uma dessas que Paulo vai falar nas duas cartas dele é justamente o seu comportamento, as suas atitudes que não estavam desonrando a Deus, desagradando a Deus. Lembra que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, né? Ele já está no limite, vendo que a igreja, né, as cartas que ele mandava, né, ele tinha a resposta lá que a igreja não estava caminhando bem. Então ele vai dizer assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Ou seja, o que ele está dizendo, se você não consegue imitar Cristo, imite a mim, né? Paulo era um padrão de fiel, de referência. E assim o Senhor quer de nós, que nós possamos imitá-lo, que nós possamos refletir ele, mas para refletir, nós precisamos estar com o rosto descoberto, nosso caráter, né? Um caráter libado, um caráter realmente de Deus, um caráter que seja provado no fogo, né? Que nós possamos dar testemunho não só a Deus, mas dentro da nossa família e na sociedade, em todos os relacionamentos. Está limpo, nosso coração deve estar limpo. Para quê? Para a obra de Deus, para o amor, né? Para que o amor e a justiça de Deus habitem em nós e assim nós possamos agradar ao Senhor. Então nós devemos estar limpos. Terceiro ponto que eu quero tratar contigo, né? Dentro desse contexto aqui, muito importante como espelho, preste bem atenção, não saia do texto, né? O terceiro ponto que Paulo está falando aqui é que para refletir a glória de Deus, né, a glória de Cristo, nós precisamos estar o quê? Direcionado. Você lembra que lá no primeiro 1, né? No ponto 1 que nós falamos é o quê? Para refletir a glória de Deus, nós devemos o quê? Ter o rosto descoberto, caráter. O segundo ponto, para refletir a glória de Deus, nós devemos estar limpo. Amém? Limpo, natureza, coração, né? Caráter, natureza. E o terceiro ponto que Paulo está falando justamente sobre isso, nós devemos estar bem direcionados. Se você quer refletir
um objeto na frente do espelho e você virar o espelho para o outro lado, o objeto está na direita e você quer refletir o que está à esquerda, né, você não vai conseguir. Você não vai conseguir refletir aquele objeto que está na direita, porque você está contrário àquele onde está a origem, que é aquele objeto. Amém? Assim somos nós com Deus. Nós devemos estar direcionados, nós devemos estar olhando para o céu, né? Direcionado para Deus, né? O nosso coração, a nossa visão, as nossas atitudes devem estar direcionadas por quem? Por Deus. Eu jamais posso refletir a Deus se eu tiver virado, né? Se eu tiver direcionado pelas coisas do mundo, pelas coisas da terra, né? Pelo pecado, pela desobediência, amém? Eu não posso, eu vou reproduzir aquilo que eu estou aliançado. Se hoje eu sirvo ao mundo, eu vou refletir as práticas do mundo. Se eu hoje estiver caminhando de forma contrária, eu vou estar refletindo as contrariedades que Deus nos fala, amém? Então nós precisamos entender isso. Eu quero ser direcionado, eu tenho que ser direcionado pela minha origem. Quem é a minha origem? É Deus, é por isso que nós somos imagem de Deus e nós precisamos estar direcionados por Deus, amém? Lá em Colossenses capítulo 3:1 tem um texto poderoso para nós. Olha só que Paulo vai falar à igreja de Colosso: buscai as coisas de cima. Por que ele fala isso? Porque lá é onde está o nosso Senhor Jesus Cristo assentado ao lado do Pai, amém? Então, aonde você tem sido direcionado, né? Você está limpo de coração, o seu rosto hoje está descoberto, né? O véu, ele já foi rasgado. Deus, ele enviou Jesus Cristo, a partir daquele momento se rasga o véu. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos através de Jesus Cristo. Então nós precisamos apresentar o nosso rosto, a nossa vida diante de Deus, para que nós sejamos direcionados por Deus através do poder do Espírito Santo. Amém? Você consegue entender esta palavra? É uma palavra muito profunda, né? Quando Paulo está nos relacionando como espelho, ele está trazendo essas características para nós. Um espelho, ele não pode estar protegido, o espelho não pode ter nada na frente dele, senão ele vai bloquear aquilo que ele vai refletir. Nós não podemos ter nada entre nós e Deus, nada pode interferir a nossa relação com Deus. Nós devemos estar limpos. Se o nosso coração hoje está limpo, se a nossa natureza hoje, a prática da nossa natureza hoje está fundamentada em Deus, com certeza nós estamos agradando a Deus. Mas se não está, ela está agradando mais ao mundo, né? E outra, né? O final aqui, nós devemos estar direcionados. Direcionados por quem? Por homens? Por coisas? Hoje eu vejo muitas pessoas acreditando ou confiando na sua própria força, no seu próprio dinheiro. Ah, porque eu tenho um carro, é porque eu tenho casa, é porque eu tenho bens materiais. Hoje as pessoas estão entendendo o caráter de uma forma totalmente diferente. O caráter, isso não mostra caráter, né? O caráter justamente é aquilo que nós definimos para fazer o que é certo conforme a vontade de Deus. Hoje as pessoas, elas querem se apresentar com as suas coisas e não pelo que elas são, amém? O caráter, ele vai mudar aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. Hoje as pessoas querem definir a sua vida pelo que elas têm e acham que pelo que elas têm caráter. E não é isso. Caráter é natureza. É quando eu sou transformado a valores absolutos de Deus. E onde nós temos isso? Na palavra de Deus. E eu quero que você entenda bem isso. Paulo está falando sobre isso. 3 atitudes importantes para que nós sejamos como um espelho. Esses 3 fundamentos não podem sair da nossa vida porque são nossa origem. Amém? Você entende isso? Quero que você fique essa palavra, que essa palavra ela possa trazer uma grande revelação na sua vida, possa trazer maturidade, né? Maturidade, crescimento, e você possa, e que Deus, através do poder do Espírito Santo, possa revelar essa palavra e seja aplicada na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Amém? Eu sou o pastor Sérgio Cartes, estou aqui mais uma vez compartilhando o nosso devocional Jesus Vive, esta palavra com você. Se você gostou desta mensagem, desta palavra, compartilhe com seus familiares, seus amigos, peça para que eles se inscrevam lá no nosso canal, no YouTube, né? Compartilhe também no Face, nós temos uma página no Face, né? Nos siga lá e ore, né, juntamente conosco para que a palavra do Senhor ela possa alcançar mais pessoas. Quanto mais você compartilha, mais a palavra de Deus alcança as pessoas e vem a trazer edificação na vida de cada um. Amém? A palavra de Deus ela é o poder de transformação na vida do homem, né? Por isso que o Senhor hoje ainda levanta homens e mulheres para que o Evangelho seja pregado de forma certa, correta e sincera às pessoas. Amém? O Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família grandemente, que o sangue de Jesus esteja sobre a tua vida e te dê graça nesse dia e que você tenha um final de semana abençoado com toda a sua família. Amém? Muito obrigado pela oportunidade.